Oi, gente, tudo bom? Hoje eu vou contar pra vocês, como vocês leram aí no título do vídeo, né? Toda a história do meu cabelo, então como que o meu cabelo era quando eu era criança, como que ele ficou na época de adolescente, todas as cores de cabelo que eu já tive, os perrengues que eu já sofri, tudo isso eu vou contar aqui nesse vídeo e todas as fotos que eu tiver ainda eu também vou colocar aqui pra vocês entenderem bem o que eu tô falando, tá? Então, bora lá saber, né, desse cabelinho, toda a trajetória desse guerreiro. Então, gente, começando, né, pelo começo, como que esse cabelo era quando eu era criança, né? Então, assim, quando eu tinha uns 2, 3 anos, o meu cabelo era bem curtinho. E ele era assim, um 2C, 3A, ele chegava a formar cacho, porém a minha raiz era bem lisa, né? Como vocês estão vendo aí nas fotos. E aí, gente, quando eu tinha uns 6, 7 anos, eu não sei o que aconteceu, que eu peguei muito piolho, muito piolho. Eu peguei na escolinha, eu fiz uma viagem, peguei também na viagem. E aí, quando eu cheguei cheia de piolho, a única solução foi cortar o meu cabelo. Então eu tinha um cabelo bem assim, grandinho, assim, mais ou menos aqui. E aí minha avó cortou ele aqui. E aí toda aquela parte que era mais ondulada, mais cacheada, foi com Deus. Com isso, gente, meu cabelo ficou bem liso, ele ficou bem escorrido, como vocês estão vendo aí. Tem até duas fotos aqui em casa, dois quadros assim, né? Que aqui é a casa da minha avó e casa de vó, gente, sempre tem muita foto, né? E aí tem dois quadros, a Rebeca de, sei lá, 3 anos e outro a Rebeca de 8, 9 anos. O cabelo cacheadinho e o cabelo liso escorridão, gente, sério, as fases da gata, né? E aí, quando eu tinha uns 11, mais ou menos, 12 anos, que ali já é a fase da pré-adolescência, né? O meu cabelo foi ficando um liso indefinido, um liso armado, né? Como as pessoas falam geralmente de cabelo ondulado natural. A minha mãe fazia escova, às vezes em mim, às vezes ela secava. Só que aí, gente, sem fazer a escova, só secando, meu cabelo ficava muito indefinido, com muito volume. E eu não gostava, gente, não gostava do meu cabelo daquele jeito. E aí eu comecei a ter um pequeno ódio, assim, um pequeno ranço do meu cabelo, porque eu ficava, meu cabelo não é liso e escorrido, mas ele também não é cacheado. Aí ele fica aqui, essa indecisão. Eu ficava muito assim, triste e ficava me comparando com as outras meninas também. E aí o caminho mais fácil, gente, até então era o quê? Alisar, né? Então eu fiz alguns procedimentos, assim, eu tinha já uns 12, mais ou menos, 13 anos, assim. Comecei a fazer botox, não fazia regularmente, mas pelo menos uma vez por ano eu fazia o botox, né, pra dar aquela alinhada nos fios, aquela diminuída de volume sem química, porque a gente sabe, gente, que botox tem química, sim, que botox alisa, sim, não é pra soltar cacho nenhum, como estão falando hoje em dia. E aí, gente, quando eu fiz, acho que uns 13, 14 anos, a forma como eu arrumava meu cabelo era o quê? Lavava, condicionava, né, tudo certinho, passava o secador, e aí eu fazia um coque. Fazia um coque, e aí quando eu soltava, né, depois de um tempo, eu nunca conseguia secar o meu cabelo também totalmente, porque eu não fazia escova, sempre tive um horror de escova. Então, assim, só secava e fazia um coque. E aí ele ficava, tipo, uns 80% seco, né, ou seja, 20% molhado. E aí, quando eu soltava, ele tava com ondulações naturais, porém marcado, né, galera? Por causa da xuxinha que eu usava, que não tinha essa questão da xuxinha de cetim e tal. Então, ele ficava marcado, mas era o que a casa oferecia naquele momento. Então, gente, eu fiquei com meu cabelo assim durante todo o meu ensino médio, inclusive. Até os meus 15 anos, eu ainda não tinha nenhuma tintura no meu cabelo. Na verdade, meus 14 anos, porque eu faço aniversário em dezembro, né? Então, em 2015 foi quando eu fiz mechas loiras a primeira vez. Eu sempre tive vontade, gente, de pintar o meu cabelo, de fazer mechas e tudo mais. E um ponto importante, de todas as colorações que eu já tive, todas, eu sempre preservei minha raiz. Agora eu tô ruiva, como vocês estão vendo aqui. Não sei nem se nessa câmera tá dando pra ver direito, que tá um pouquinho escuro, né? Mas estou ruivinha, só que a minha raiz, ó, está totalmente preservada. E aí eu fiz as mechas, né, a primeira vez. Foi uma coisa assim bem natural, foram poucas mechas, um loiro um pouquinho mais dourado. E aí eu lembro que aqui no salão, perto de casa,
E eu me senti toda com esse cabelo. Eu lembro que eu pintei ele, se eu não me engano, em setembro. Acho que foi isso. Setembro de 2015, ou foi agosto? Não, foi agosto. Agosto de 2015. E aí eu retoquei só em abril de 2016, que eu lembro que foi um dia antes de eu ir no show do Jorge Mateus pela primeira vez. Gente, eu era obcecada pelo Jorge Mateus, tipo, obcecada. Tanto que eu sei aquele CD lá de Jurerê, Os Anjos Cantam, eu sei todas, gente, todas até hoje, porque a Rebeca, de 13, 14 anos, fez a questão de decorar. Juro. E aí eu lembro que eu fiz um dia antes com essa mesma moça que eu fiz a primeira vez, né? E ficou bem legal, ficou do jeito que eu gostava, que era um loiro mais pro dourado. Ela sempre também respeitou bastante a distribuição de mechas, porque eu ficava com muito medo de ter um choque muito grande por conta da minha sobrancelha sempre ser muito escura, né? Ela é assim naturalmente, ela é mais escura que o meu cabelo, né? Que o meu cabelo, ele é um loiro escuro e minha sobrancelha é bem pretinha, gente, assim como meus cílios também. Então, sempre tive muito medo, mas essa cabeleireira sempre respeitou muito isso. E aí, gente, em julho ou foi agosto desse ano, eu resolvi fazer franjinha. Aí, gente, o que aconteceu, né? Bom, ou eu ficava com a minha franja ondulada, sendo que o meu cabelo ainda nem ficava totalmente ondulado, ele ficava assim, um pouco esquisito, né? Ou eu passava progressiva na franja e foi o que eu fiz, gente. E eu tinha que lavar ela todo dia, gente, porque, juro, ela ficava totalmente encebada. Ela ficava muito, assim, oleosa, muito rápido. E aí eu lembro que eu fiquei só o período do inverno também, né? Que eu acho que foi de julho até novembro. E aí, no comecinho de dezembro, né, que já era meu aniversário, né, eu queria estar com meu cabelo retocado e tal, eu fui numa cabeleireira que ela era, assim, um pouco iniciante, né, e aí ela fez as mechas loiras só costurando, gente. Ela não fazia aquele processo de iriçar as mechas. Então, ficou marcado. Não ficou tão ruim assim. Eu vou ver se eu consigo achar algumas fotos aí pra deixar pra vocês. Mas também o que acontecia, como ela tentou fazer mechas na franja e eu achei uó, eu peguei e comecei a usar ela assim, né? Então, eu pegava a franja e ficava com aquele penteado que quem tá deixando a franja crescer fazia, que era deixar assim, basicamente. E aí, eu deixava ela assim, então tampava muito esse topo aqui da minha cabeça, e aí não dava pra ver as marcações certinhas. Enfim, eu fiquei com esse cabelo até, gente, o dia de eu retocar no ano seguinte, que foi, acho que em julho de 2017. Que aí, galera, foi aí que a primeira cagada no meu cabelo aconteceu vindo de um cabeleireiro. Eu fui em um salão aqui em Osasco, que eu nem lembro o nome, espero nunca mais lembrar, que foi ali por trás do União, na verdade, né, pela frente, assim, então ali seria Vila Campesina, eu acho. Aí eu lembro que eu achei um Instagram desse salão, fui ver alguns trabalhos, mas assim, eram suspeitos, né? Tinha um ou outro bonito ali, mas eu decidi, gente, que eu ia arriscar. Falei, não, eu vou arriscar sim, eu acho que é seguro, né? E aí foi eu e minha mãe. A gente chegou lá num sábado, era 9 horas da noite, a gente saiu 6 horas da tarde. Juro, eu mostrei algumas referências, eu mostrei inclusive a referência que tinha lá no Instagram do salão. Eu não sei se era o mesmo cabeleireiro que fez. Só que assim, gente, a referência era muito clara, sabe? Era um ombre hair mesmo e as pontas eram mais clarinhas e tal. Só que eu falei que eu gostava de um tom mais dourado, mas não precisava deixar muito dourado, porque conforme ia passando as lavagens, ele ia ficando um pouco mais já amarelado, mais dourado. Então não precisava deixar tão dourado assim, podia deixar um pouquinho mais neutro. Um pouquinho. Gente, na hora assim que ela foi iriçando as mechas, eu percebi que ela colocou muito cabelo dentro do papel alumínio, né? E eu comecei a achar estranho, porque as outras vezes que eu fiz, ficava bastante cabelo por fora, até porque, gente, era uma coisa bem sutil. Mas tudo bem, falei, deve ser uma técnica diferente, beleza, vou ficar quietinha.
Ok, fomos pro lavatório e tal. Aí ela me colocou de costa pra escovar. E ela falou assim: eu deixo as pessoas de costa porque às vezes a pessoa, tipo, não sabe do processo e tudo mais e ela pode se assustar. Eu falei: não, tudo bem, tranquilo. Ela começou a escovar meu cabelo e aí as mechas foram caindo assim, né? Escovadas e tal aqui no meu ombro. Quando eu olhei pra baixo, gente, aquele cabelo branco, platinado. Eu fiquei em choque. Eu falei: que é isso, meu Deus? O que é isso, meu Deus? É um filme. Gente, juro. Começou a me dar um negócio tão grande. E aí ela escovou. Quando eu me vi, falei, não. O que aconteceu no meu cabelo? E assim, gente, meu cabelo estava visivelmente fragilizado. Meu cabelo estava visivelmente seco, tá? E toda a ondulação que eu tinha ali naturalmente, por mais que eu não ativava, ela existia. Um beijão. E aí a única coisa que quando eu me vi, eu falei pra ela, eu falei, olha, se puder, eu gostaria que você desse uma mesclada na franja, porque tá muito clara. E aí essa mesclada que ela deu foi o que eu consegui, assim, me sentir um pouco melhor, gente. Mas mesmo assim não ficou legal, até porque a franja tava mesclada e aqui não. Aí a minha mãe, né, conhecia algumas cabeleireiras aqui do bairro e aí elas fizeram o processo de mechas inversa no meu cabelo. Então pegou algumas mechas que estavam grossas, marcadas, estavam muito loiras, ou seja, pegar o tom do meu cabelo e passar nessas mechinhas, fazendo a divisão lá certinho. E foi isso, gente. E foi o que salvou. Isso tudo, gente, aconteceu em agosto. Em setembro, eu fui em um salão, né, numa cabeleireira que é muito amiga da minha mãe até hoje. E aí, a gente fez um botox. Ainda em setembro, depois do botox, eu comprei um tonalizante de farmácia. Fui na casa da minha amiga, pedi pra ela costurar, gente. Ela, assim, sem experiência nenhuma com cabelo nem nada, ela costurou as mechas pra mim e fez algumas ainda invertidas, naquele mesmo sentido que a cabeleireira tinha feito lá, das mechas, porque eu ainda estava achando algumas mechas muito loiras, muito claras. Eu lembro, gente, que eu tinha duas mechas aqui, ó, essas aqui, ó, da orelha. Essa mecha aqui, imagina, uma mecha dessa largura toda descolorida. E era um loiro muito claro mesmo. Eu tava me sentindo parecendo, sabe, um gambá quando tem aquela faixa branca? O meu cabelo tava assim. E aí eu fiquei com esse cabelo até 2018, depois de um ano. Então, eu pintei em julho, né? Pintei oficialmente em julho. Quando foi em julho do outro ano de 2018 foi que eu fui mexer no cabelo. E aí, gente, em 2018, a Salon Line, assim, estava no seu período de ascensão. Então, todo o movimento de caixa, os produtos, né, que começaram a ter um novo posicionamento, assim, nas perfumarias, pelo menos ao meu ver, começou a realmente criar um movimento das pessoas assumirem os seus cabelos naturais, assim. Eu vendo como consumidora, né, eu vejo muito que foi a Salon Line que deu esse start, assim, no mercado de cremes para cabelo e tudo mais. E a gente começou a ver produto para cabelo crespo, cacheado e ondulado, né? Que era algo que, principalmente assim, cabelo crespo, cabelo cacheado, questão assim 3C, era muito difícil achar produtos, né? Porque é óbvio, gente, cada cabelo é um cabelo, só que não tem como eu falar que uma pessoa que tem cabelo crespo, ela sofre tanto quanto uma pessoa que tem cabelo ondulado, sendo que não é assim, gente. Um cabelo crespo, ele sofre muito mais para ter uma aceitação na sociedade do que uma pessoa que tem um cabelo ondulado, inclusive até quem tem um cabelo cacheado. Então, a gente também precisa ter essa consciência. Esse aí foi o momento que eu comecei a ver que, bom, existe um cabelo ondulado natural, né, que não é só quando eu vou para a praia, eu realmente posso ter um cabelo natural ondulado no meu dia a dia sem ser também de babyliss e tudo mais. Em julho desse ano de 2018, que foi ano da Copa, eu fiz mechas com uma cabeleireira que tinha um cabelo cacheado. E ela olhou assim pro meu cabelo e falou assim: olha, o seu cabelo não é um liso armado, o seu cabelo é um cabelo ondulado, você consegue ativar as ondas dele naturalmente, sem você fazer babyliss, sem você fazer nada. E eu fiquei tipo assim, que? Como assim? E fica bonito o cabelo? E ela falou, sim, compra um creme dessa online de pentear a testa e tal. E aí ela fez as mechas no meu cabelo que ficaram lindíssimas. Vou colocar as fotinhas aí pra vocês verem também. E aí eu comprei um creme dessa line, se eu não me engano foi 2. E aí eu comecei a fazer fitagem. Então eu me descobri realmente ondulado, de falar assim, caramba, o meu cabelo é ondulado. Esse tipo de cabelo existe, ele não é um liso armado nem nada em 2018.
E aí, assim, meu cabelo ficou muito cuidado, hidratado, porque essa cabeleireira de 2018, ela cuidou muito do meu cabelo. E eu comecei também a usar ele em ondulado natural, então eu não usava mais secador, nem nada do tipo. E aí, gente, os próximos anos, assim, eles ficaram mais ou menos a mesma coisa. Eu fazia algumas mudanças com relação a corte. Então, 2019 e 2020 foi a mesma coisa. Meu cabelo tava bem grande em 2020, ele tava bem depois do peito já. E eu tava amando a fase dele, né? Fazia as mechas loiras, de 8 em 8 meses mais ou menos e tudo mais. Sempre nesse tom um pouco mais dourado, que foi sempre o tom que me agradou muito, assim, desde o começo, né? Desde quando eu comecei a ficar loira e esse tipo de coisa. E aí, no começo de 2021, acho que em março ou abril, eu resolvi doar o meu cabelo, que era uma vontade que eu já tinha há muito tempo. Então, como meu cabelo ficou bem grande, falei, vou aproveitar que estamos aqui e vamos doar, né? Fazia muito tempo que eu não tinha o cabelo tão curto assim, desde quando eu era criança. E assim, foi um momento muito especial. Eu me amei de cabelo curtinho. E aí, gente, o ano das mudanças, da era colorida, da era de todas as cores chegou. 2022. Sim, gente, eu pintei o meu cabelo de colorido, tá? A intenção, galera, era ficar roxo. Mas o cabeleireiro fez a questão de cagar o meu cabelo. Ele deixou azul. Se você ver na foto, ele ainda está com umas nuances meio roxas, mas principalmente na ponta já dá pra ver que é azul. Gente, esse cabelo tem algum tipo, tá? De semelhança com esse cabelo aqui que eu pedi. Gente, não tem nenhuma semelhança. Ele fez completamente diferente do que eu pedi. Ele não me orientou em absolutamente nada de cuidados que eu precisava ter com o meu cabelo colorido, porque um cabelo colorido é diferente de um cabelo loiro, tá, gente? Então, assim, um shampoo sem sulfato é imprescindível para quem tem cabelo colorido, porque o sulfato vai fazer tirar toda a cor do seu cabelo. Eu ainda usava, gente, aquele shampoo Cetaconazol, que é para quem tem dermatite seborreia, essas coisas. Ele não me explicou que o azul era muito difícil de tirar do meu cabelo. Ele não me explicou nada, gente. Ele apenas me deu o tubinho da tinta e falou pra eu ir retocando conforme eu quisesse. Que assim, tava uma coisa insustentável, porque eu retocava tipo na segunda e na sexta o meu cabelo já tava completamente azul, azul ciano. Bom, aí na minha cabeça, né, falei, não, vou fazer um negócio que vai dar super certo. Comprei 2 tonalizantes da Camaleão, um foi o roxinol e o outro foi um azul. O roxinol, ele já é um tom de lilás, só que ele tem já um fundo azulado. E eu peguei outro tonalizante que era azulado. Gente, eu misturei e ficou esse daqui. A própria Tatizaki. Galera, meu, eu queria meu cabelo roxo e eu tive um cabelo azul sem eu querer. E pior, quando o azul desbotava, ele ficava isso daqui. Ele ficava um verde. Então, assim, o roxo que eu queria mesmo, ele não veio. E aí, gente, nas fotos até fica legal, até tá bonitinho e tudo mais, só que o meu cabelo, além de tudo isso, ele tava muito ressecado, muito poroso, ele tava quebrando na ponta, em algumas partes estava até elástica, porque além de tudo isso, ele não me indicou nada com cuidados, ele não me falou como eu deveria cuidar, e eu tava tão preocupada com esse negócio de cor, que eu simplesmente não liguei pra fazer um cronograma no meu cabelo. Então, meu cabelo não tava nem conseguindo definir direito, gente. Até que eu achei, gente, a minha cabeleira atual, que é a Priscila. Indico muito aqui pra região de Osasco. Ela é de Carapicuíba, então pessoas aqui que moram na região de Osasco, Carapicuíba, Itapevi, Jandira, esses lugares aqui próximos da Zona Oeste, procurem a Priscila, gente, porque vale muito a pena. Ela não faz só cabelo colorido, ela também fez esse meu ruivo aqui, ela também voltou a fazer loiro. E aí eu cheguei lá pra ela, né, pra gente fazer o roxinho que eu queria. E aí, já por WhatsApp, ela me falou assim, olha, o azul é muito difícil de tirar, assim como o verde. Cores frias, no geral, são muito difíceis. Então, provavelmente, na primeira vez, não vai pegar. E aí, quando eu cheguei lá, a gente passou, eu lembro que um rosa com um pouquinho de roxo. E ele ficou um roxo bem fechado, né? Ficou um roxo mais pro azul, assim, e tal. E a gente foi fazendo esse procedimento até o meu cabelo começar a desbotar mais pra um tom, assim, rosado, arroxeado, do que para um tom azulado verde, porque a gente não quis fazer shampoozada, descoloração para preservar a saúde do meu cabelo. E como meu cabelo também tem curvatura, gente,
tem que preservar, tem que ter um cuidado. Cabelo com curvatura, você não pode fazer um grau muito alto de descoloração sem saber o que você tá fazendo, sem proteger, porque senão corre o risco de perder essa curvatura ou de algumas partes ficarem indefinidas. Então, assim, ela teve todo um cuidado especial com o meu cabelo, demorou pra realmente ficar no tom que eu queria, que foi no fim, este daqui que já foi mais no finalzinho da era roxa mesmo, porque a gente ia retocando aos poucos, com muito cuidado. Aí ele ficou esse tom de um rosa, um fundinho meio roxo, assim, era um tom que eu gostava muito, 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 e eu fiquei com ele, gente, até janeiro agora, que aí eu fui pra Bahia, eles botou na praia, né? Eu cheguei lá com ele roxinho, meio rosinha, e voltei com ele praticamente, assim, eu tava praticamente loira. Fiquei com ele, assim, até o momento, né, da segunda semana de janeiro, quando eu cheguei pra ela e falei que eu queria fazer o ruivo. Quem me acompanha há muito tempo e as pessoas que convivem comigo, tipo amigos e tal, sabe que sempre foi a minha vontade de ficar ruiva. Sempre tive um ciricutico pra ficar ruiva. Só que sempre foi uma questão, porque eu nunca quis pintar a minha raiz. E eu ficava tipo assim, meu, eu vou ter que pintar o meu cabelo, a minha raiz e a minha sobrancelha. Como que vai fazer? Eu não quero ficar tendo manutenção de salão, de ficar pintando raiz, essas coisas. E simplesmente eu amei. A gente fez sem descolorir o cabelo, só com super clareadora. E aí as pontas que dá pra ver que elas estão um pouquinho mais claras, assim, né, do que o restante, assim, das mechas, né, e tudo mais, é o restante que eu tenho da descoloração. Mas essas mechas que subiram aqui pro topo foi só com super clareadora e tinta. E aí agora eu estou fazendo, né, a manutenção com os tonalizantes, que aí vai ser a saga ruiva desse canal. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não me deixem de seguir nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, que lá eu sempre tô online, sempre tô postando stories, falando com vocês, na medida do possível, porque a gatinha aqui é meio low profile. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Comenta aqui, fala o que você achou. Se você tiver alguma dúvida também sobre o meu cabelo, corte e tudo mais, vocês me perguntam aqui embaixo que eu respondo pra vocês com o maior prazer, tá bom? Um beijo e até a próxima!